Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas redes digitais. É só você escrever Paulo Roberto Maciel e chega lá. Chega ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao dia 6 de fevereiro de 2026, sexta-feira, dia de São Paulo, Mique e companheiros mártires. Dentro da quarta semana do tempo comum, no ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, porque os santos derramaram sangue por Jesus Cristo. No rito temos a missa com o ofício da memória. A primeira leitura é a do livro do Eclesiástico, capítulo 47, versículos do 2 ao 13. Vamos então passar a essa leitura importante que está sendo proposta, determinada, melhor dizendo, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões, como se fossem cabritos, e com ursos, como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra da funda, ele abateu o orgulho de Golias, pois invocou o Senhor o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro, e reergueu o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória, pois esmagou os inimigos por toda parte e aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor. De todo o coração, louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar colocou cantores que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o 17 na Bíblia Vulgata ou 18 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 31, 47, 50, 51, refrão 47b. Louvado seja Deus, meu Salvador. Repitamos. Louvado seja Deus, meu Salvador. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a ele se confiam. Louvado seja Deus, meu Salvador. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador. Repitamos, louvado seja Deus, meu Salvador. Agora é hora do Evangelho, escrito por São Marcos, capítulo 6,
versículos do 14 ao 29. Vamos inicialmente aclamar, recepcionar o Evangelho e em seguida vamos proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Até o fim, perseverantes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não é permitido você ficar com a mulher do seu irmão. Por isso Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, a morte de João Batista, esse evento tão trágico da história da igreja. João Batista é o profeta que preparou os caminhos de Cristo, convocando todos para a conversão. Por defender a verdade, foi martirizado. Tivemos a leitura também que falou do rei Davi, ungido de Deus. Davi é recordado com grande estima pelos israelitas, pois o seu reinado foi justo e fiel a Deus, conforme a leitura do Eclesiástico 47, versículos do 2 ao 13. Temos mais comentários sobre as leituras, sobre o Evangelho com a morte de João Batista. Com coragem, João Batista proclama a verdade, ainda que sob ameaças que resultarem em seu martírio. Seu exemplo nos encoraja a perseverar no amor e na firmeza da fé, como nos convida a primeira leitura. A fama
de Jesus começa a incomodar os poderosos porque sua ação faz desmoronar seus castelos de exploração e injustiça. Seremos seguidores de Jesus se nossos atos corresponderem aos seus. O livro Palavra e Vida também tem uma explicação do Evangelho. É sempre importante termos mais explicações, porque nem todos os católicos que vão à missa compreendem a leitura. Tem católico que é muito simplesinho, não tem muita leitura, não tem muita formação, e mesmo os que têm formação não conhecem às vezes a teologia, né, o significado de determinadas palavras, contextos. Então vamos lá, aqui no livro Palavra e Vida, sobre Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Duas coisas nos chamam a atenção: a maneira como Herodes recebe a mensagem de Jesus e o exemplo doloroso de uma pessoa que se deixou levar pela emoção, anulando sua inteligência. Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Sua reação, porém, não é de conversão, mas de medo pelo assassinato que cometera. De outro lado, ficamos horrorizados com a narração da morte de João Batista. Será pela meditação da palavra de Deus que nos converteremos a cada dia, pois se nos deixarmos levar pela emoção, poderemos até cometer crimes piores. O livro Dia a Dia com o Evangelho também traz uma reflexão sobre Marcos, capítulo 6, versículos do 14 a 29. Os 3 primeiros versículos introduzem a circunstância da morte de João Batista. Covardemente, Herodes manda matar João, que ele mesmo havia acorrentado no cárcere. E o motivo? O que João havia feito de grave para merecer o trágico fim? João Batista procurava ser coerente com a lei e com a verdade, apontando os erros dos poderosos e do próprio casal real, o adultério, e pondo em risco o poder político de Herodes. O prepotente Herodes manda tirar a vida de Batista durante um banquete que ele oferecera a seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galiléia. Nessa ocasião, faz os caprichos da filha de Herodíades, que pede a cabeça de João. Tão sem juízo a filha quanto maligna e impiedosa a mãe. O profeta se vai, mas o seu testemunho de fidelidade a Deus permanece para sempre. Bem, vamos agora aos santos do dia, que também deram o sangue por Jesus, como João Batista. São Paulo Mick e companheiros, que morreram em 1597. São eles que devem receber homenagens na missa do dia 6 de fevereiro de 2026, ou na celebração da palavra. Foram mártires em Nagasaki, no Japão. Em número de 26, eram 6 missionários franciscanos espanhóis, 3 catequistas jesuítas japoneses e 17 leigos japoneses. De acordo com o site Sagrada Missão, foi através do trabalho evangelizador de São Francisco Xavier que o Japão tomou conhecimento do cristianismo entre 1549 e 1551. A semente frutificou e apenas algumas décadas depois já haviam pelo menos 300 mil cristãos no Império do Sol Nascente. Isso aconteceu também graças à coragem de catequistas locais, como Paulo Mick e seus jovens companheiros. Mick nasceu em 1564, era filho de pais ricos e foi educado no colégio jesuíta de Anzikiyama, no Japão. A convivência do colégio logo despertou em Paulo Mick o desejo de se juntar à companhia de Jesus, e assim fez, tornando-se um eloquente pregador. Não pôde ser ordenado sacerdote no tempo correto, porque não havia um bispo na região de Fusai. Mas isso não impediu que Paulo Mick continuasse a sua pregação. Posteriormente, tornou-se o primeiro sacerdote jesuíta em sua pátria.
conquistando inúmeros fiéis para Jesus Cristo. O imperador Toyotomi Hideyoshi era simpatizante do catolicismo, mas mudou de opinião, não perseverou e se tornou um feroz opositor ao cristianismo. Por causa da conquista da Coreia, o Japão rompeu com a Espanha em particular e com o Ocidente em geral, motivando uma perseguição contra todos os cristãos, inclusive alguns missionários franciscanos espanhóis que tinham chegado ao Japão através das Filipinas. Os católicos foram expulsos do país, mas muitos resistiram e ficaram. A repressão não demorou. Primeiro foram presos 6 franciscanos. Logo depois, Paulo Miki, com outros 2 jesuítas e 17 leigos terciários. Os 26 cristãos sofreram terríveis torturas públicas, levados em cortejo de Miyako a Nagasaki, foram alvo da violência e zombaria pelas ruas até a morte por crucificação. Alguns eram adolescentes ainda, mas enfrentaram a pena de morte no Japão com a mesma coragem do líder Paulo. Tomás Kozak tinha, por exemplo, 14 anos, Antônio, 13 anos, e Luiz Ibaraki tinha só 11 anos de idade. Os 26 heróis de Jesus Cristo receberam o martírio em fevereiro de 1597, no local que ficou conhecido como Monte dos Mártires. Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados pelo Papa Pio IX em 1862. Os cristãos se dispersaram para escapar dos massacres, e um bom número deles se estabeleceu ao longo do rio Urakami, nas proximidades de Nagasaki. Lá eles continuaram a viver sua fé em Cristo Jesus, apesar da ausência de padres. Quando o Japão se abriu novamente aos europeus, os católicos retornaram e as igrejas voltaram a ser construídas, inclusive em Nagasaki, a poucos quilômetros da comunidade cristã clandestina. Ela guardava preciosamente 3 critérios de reconhecimento recebidos dos ancestrais. Quando a igreja voltar ao Japão, vocês a reconhecerão por 3 sinais. Os padres não são casados. Haverá uma imagem de Maria, e esta igreja obedecerá ao Papa Sama, isto é, o bispo de Roma, o Papa nosso, que fica em Roma. E foi assim que aconteceu 2 séculos e meio depois, quando os cristãos do Império do Sol Nascente puderam se reencontrar com sua Santa Mãe, a Igreja. É uma história, muito bonita e também que nos comove. Santo do dia 6 de fevereiro, São Gastão, que foi bispo, morreu em 540, foi enviado por São Remígio, bispo de Reims, para Arras, na França. Santo do dia 6 de fevereiro, Santo Amando de Elnon, bispo, morreu mais ou menos em 679, foi eleito bispo após longos anos de vida como eremita, como monge. Pregou missões na região de Flandres, na Gália, Bélgica e norte francês. E ao longo do rio Danúbio, região dos eslavos, hoje Áustria e Eslovênia, foi o pai do monasticismo, sistema de vida de monges, na antiga Bélgica. Morreu no mosteiro de Elnon, na França, por ele fundado. Santo do dia 6 de fevereiro, São Brinolfo Algotsson, foi bispo, morreu em 1317. Santo do dia 6 de fevereiro, Santo Afonso Maria Fusco, presbítero, morreu em 1910. Santo do dia 6 de fevereiro, São Mateus Correia, presbítero e mártir, morreu em 1927. Durante a perseguição contra a igreja, se recusou a revelar um segredo de confissão, pois trata-se de um sigilo sacramental e por isso foi fuzilado em Durango, no México. São Mateus Correia, rogai por mim, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 6 de fevereiro,
Beato Francisco Spinelli, presbítero, morreu em 1913. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.